paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos que estão presentes e os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, que vão nos acompanhar também. Estamos numa sequência de estudos temáticos e hoje é meu último o último dia que eu dou esse estudo, porque domingo que vem nós teremos o nosso mestre nos ensinando aqui sobre santidade, vida cristã, e vai ser uma bênção, tenho certeza disso. E hoje eu estou concluindo, né, o nosso estudo sobre liberdade cristã. Liberdade cristã. É a parte 3 desse estudo. E só para nos situarmos, né, vamos dar uma recordadazinha muito rápida aqui sobre o que nós aprendemos aqui, apenas o ponto principal, né? Quando nós falamos de liberdade cristã, nós voltamos um pouquinho atrás, tá? Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós voltamos um pouquinho atrás para entender a questão da liberdade como a nossa sociedade enxerga, como o mundo enxerga. E aí descobrimos, Pai do Senhor, Carlão, e aí nós descobrimos que liberdade, no conceito da nossa sociedade, tá, não é bem aquilo que se é pensado e que se é falado por aí. Percebem? Então, por que isso? Porque nós aprendemos que liberdade, ela é composta por 3 fatores que são determinantes nela. E nós fizemos até um exemplo aqui, que a liberdade, primeiro, ela olha para o que eu quero fazer. Meu desejo, a minha vontade, quais são os meus objetivos, para onde eu estou olhando, então o que eu quero fazer. No outro lado da ponta da corda, que eu chamo de ponto B, né? Ponto A, o que eu quero fazer. Ponto B, o que eu preciso fazer para atingir a minha meta, atingir aquele objetivo que está no meu coração. E aí começa a complicar. Porque o meu ponto B, ele é situacional. Ou seja, existem situações ali, né, que vão variar de momento para momento, é circunstancial, porque vai depender daquilo que está acontecendo na sua vida. Então, aí você começa a ter limitadores, começa a ter freios, e aí o meu ponto C, que é o que eu posso fazer, que eu chamo de autonomia, que é isso aí que o pessoal confunde. O pessoal confunde autonomia com liberdade, né? E não é bem isso. A autonomia, ela compõe esse entendimento. E aí a minha autonomia fica comprometida. Por quê? Porque do meu ponto B, eu tenho algumas leis, algumas situações, algumas normas, algumas regras, que não vão permitir que eu faça tudo aquilo que eu quero. A minha autonomia fica comprometida. Então, o que vai variar de pessoa para pessoa? A sua autonomia. Qual a região que ela habita? Qual o país que ela está? Sob que leis ela está? Ela está doente? Ela está sadia? Entendem? Então, a sua autonomia fica comprometida quando você depende dessas leis. Muito bem. Isso é o conceito geral do que é liberdade, porque a gente precisa entender isso, porque afirmamos muitas vezes, eu até falei aqui, sou eu que pago as minhas contas, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero. Você não faz o que quer. Ninguém faz o que quer. Nós temos sempre alguma situação, alguma lei, alguma coisa que está nos freando de alguma maneira. Mas aí eu encontrei Jesus. E aí, quando Jesus entra na minha vida, a composição continua a mesma, não muda nada. Porque é muito comum também você ouvir por parte de cristãos, sou livre em Cristo. Agora sim, agora. E a gente encontra na palavra muitas orientações a respeito da liberdade verdadeira. Porque até então achávamos que éramos livres, somos livres, né? Eu tenho muito dinheiro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro.
e depois você descobre que não é bem assim. Steve Jobs, por exemplo, o dono da Apple, morreu de câncer no pâncreas. Ele ficou limitado por muito e muito tempo, dependendo de transplante. O homem mais rico, um dos mais ricos, a empresa dele é a empresa mais valiosa do mundo até hoje, a Apple. Então, mas morreu. E aí o que eu quero dizer, que na liberdade cristã, os mesmos fatores estão ali. O que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, e aqui embaixo um carrinho, até peguei o carrinho do Davizinho emprestado, e aqui embaixo tem um carrinho que anda nessa linha, que é a minha autonomia, o que eu posso fazer. Mas vamos analisar. Eu fui transformado. Minha vida foi mudada. Não sou mais a mesma criatura antes que olhava para o umbigo, só para aquilo que me interessava, não me importava com nada. Mas hoje, Jesus transformou a minha vida, e agora o meu olhar, o meu foco, não são mais as mesmas coisas de anteriormente. Eu não me preocupo mais com aquilo que me interessa, mas eu vou para o que interessa a Cristo, o que interessa a Ele. Quais são os objetivos de Deus? Quais são os objetivos do Senhor Jesus para esta terra? E aí a gente começa a descobrir todo o plano de Deus, né, para nós no futuro, quando estivermos com Ele para sempre, por toda a eternidade. E aquilo vai te contagiando, aquilo vai te levando para um ponto tal que você fica extasiado com toda aquela proposta que Deus tem para você, sua nova vida com Cristo. Então eu continuo agora com o que eu quero fazer, mas o que eu quero fazer agora é o que Cristo quer que eu faça. É diferente. Os meus objetivos são aqueles que Cristo quer. O meu desejo é o desejo dele, eu quero fazer a vontade dele, afinal de contas, ele mudou a minha vida, então nada desse mundo mais me ofusca os olhos ou faz com que eu, sei lá, entre naquela nuvem, né, escurecida. E aí, meus queridos, no meu ponto B, eu tenho a lei perfeita de Cristo. E Paulo fala, a lei perfeita, onde não há injustiças, onde não há situações, porque Deus sempre vai querer o melhor para nós. O plano dele sempre vai ser o melhor, a vontade dele é perfeita, é santa, é agradável. E aí, olha só que coisa interessante, aqui está eu desejando fazer o que Cristo quer. Do outro lado eu tenho uma lei perfeita que não me impede de cumpri-la. Ali eu tenho a graça de Cristo me esperando para que eu possa cumprir aquilo que Deus quer. O que acontece com o meu carrinho aqui embaixo? O meu ponto C, a minha autonomia, ou o que eu posso fazer? Ora, se eu quero fazer a vontade de Deus e a lei de Cristo me permite isso, porque é uma lei perfeita, a minha autonomia não fica mais comprometida. O meu carrinho vai andar veloz nessa linha, porque eu quero fazer a vontade de Deus, e aquilo me inunda, me enche. Por isso que a vida do cristão é uma vida plena. A nossa vida é de regozijo, porque nós temos Cristo, a lei dele é perfeita, e nada vai me impedir de atingir o objetivo que Cristo tem para mim. O que Deus quer para nós? Que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Que nós cheguemos à plenitude de Cristo. O que pode nos impedir de chegar nisso, irmãos? Nada. E esse passa a ser o meu objetivo agora. Percebem? Então, a frustração que eu tinha antes, eu tinha os meus objetivos, os meus sonhos, eu quero ser isso, eu quero seguir a carreira tal, eu quero comprar uma mansão, eu quero comprar um carro um carro top de linha, eu quero viajar o mundo. Você fica doente e não pode fazer nada disso. O banco está entulhado, cheio de dinheiro, está entulhado lá de dinheiro. Mas você não pode fazer isso, está limitado. Agora, a mesma pessoa transformada, se ela fica doente, se ela fica limitada, o espírito dela é livre. Ela vai
simplesmente olhar para Cristo e sabe que tem toda uma eternidade com Ele. Por isso que é comum, nós que visitamos hospitais, quando a gente chega lá, e a gente acaba sendo ministrado pelo doente. Já aconteceu comigo. Uma mulher com câncer terminal. Né? Deixa eu orar por vocês. Eu fiquei envergonhado, aquele sorrisão. E saímos dali com a cara no chão. Na semana seguinte, quando voltamos, ela tinha partido para o lar. Ela estava feliz. Vocês percebem? Isso é liberdade verdadeira. Nada nos prende, nada nos segura. E hoje, nós vamos estudar as implicações dessa liberdade, porque como o nosso pastor Carlos sempre fala, minha cabeça está no céu, mas as minhas pernas e os meus pés estão em solo terrestre. E aí, quais são as implicações disso? Como é que isso funciona? Estou com a cabeça no céu, mas por enquanto ainda estou andando nesta terra, e é isso que nós vamos ver agora. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós optamos por Jesus Cristo, quando nós o recebemos como Senhor de nossas vidas, deixamos de ser escravos do mundo para sermos escravos dele, e o termo é esse. Muita gente bota lá uma firula, lá, dá uma colorida, é escravo mesmo, irmão, dulos. Escravo, você não tem mais vontade. Porque lá no mundo você também não tinha, achava que tinha, estava iludido, porque o Satanás é mestre em nos iludir. Mas aqui Deus fala, não, aqui o negócio é reto, é olho no olho, você é meu escravo. Só que um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele fala uma coisa muito maravilhosa, ele diz assim, quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. E essa é uma realidade para todos nós, que um dos paradoxos maiores dentro da vida cristã, né, da nossa devoção a Ele, é que quanto mais nos tornamos escravos de Jesus, mais nos aproximamos da liberdade verdadeira, irmãos. É essa liberdade que poucos cristãos conhecem, porque querem manter, tá, aquilo, a vida deles no mundo. Mas vamos lá, senão o tempo não vai dar. Essa liberdade verdadeira, ela tem dois extremos perigosos, letais. E estão aqui, ó, em cada lateral. A minha estrada está aqui, ó. Sou livre em Cristo. Mas eu tenho que andar bem no centro dessa estrada. Porque de um lado, eu tenho o quê? O legalismo. E de outro lado, eu tenho a libertinagem ou a licenciosidade. O legalismo te diz assim, não, essa é a cartilha para você chegar lá. E a licenciosidade te tira toda a preocupação em relação à sua responsabilidade como cristão. E é perigosíssimo, porque depois que você cai num desses dois abismos, você não volta mais. Não volta mais. Então vamos falar sobre o legalismo? Vamos abrir nossas Bíblias, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículos 6 e 7. Quem achar primeiro pode ler o microfone, por favor. Marcos capítulo 7, versos 6 e 7. Quem achar pode ler. Logo depois, peguem Colossenses capítulo 2, dos versos 20 ao verso 23. Colossenses 2, 20 a 23, mas agora nós vamos ler Marcos capítulo 7, versos 6 e 7. Marcos 7, versos 6 e 7. 6, 7 e 8, desculpa, irmão. 8 7 também. E 8. E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros
e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Amém. Quem achou Colossenses capítulo 2, dos versos 20 ao 23? Vamos lá, gente. 2, 20 a 23. Do 20 ao 23, tá? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse... Verso 21, 22 e 23. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Os dois textos, tanto que Jesus falou quanto que Paulo falou, falam de uma mesma situação, uma mesma coisa. Tá? É uma advertência para nós, né? Contra aqueles que de uma forma deliberada, porque é escolha, tá? Você cai nesse abismo se você quiser cair. Porque Jesus deixa muito claro, toma cuidado com essa quantidade de regras impostas, que em nenhum momento isso foi ensinado para vocês através de mim ou através dos profetas. Tome cuidado com isso. Aí Paulo vai e enfatiza o negócio. Ele diz ainda que embora tenha uma aparência de sabedoria, olha como é que Paulo diz, fala assim, embora isso tenha uma aparência de sabedoria, tá? O final disso não tem algum combate aos desejos da carne, ou seja, de nenhuma forma isso vai te ajudar, fazendo uma coisa ou outra, vai te ajudar a alcançar o objetivo maior, que é a sua proximidade com Cristo. Então é comum, por exemplo, aqui não estou lançando críticas, mas estou falando à luz da palavra, é comum nós vermos alguns irmãos que olham muito para a questão de usos e costumes, mas a gente não encontra respaldo bíblico para isso. Nós não vemos Deus dando orientações severas da forma como são aplicadas no nosso dia a dia, da forma como nós fazemos. Não existe isso. Tá? Então, quando a pessoa olha muito para esse lado, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo outro, isso começa a se tornar uma preocupação e isso vai te tirar do foco, isso vai te arrastar dali. Muito bem, continuando. Essas pessoas, elas visam a santificação, tá? Mas essa santificação não acontece por essas atitudes. Meus irmãos, não se enganem. Não acontece assim. Quando a gente começa a estudar a palavra, e estudar com afinco, com zelo, com dedicação, o Espírito Santo começa a nos mostrar esses pontos que são importantíssimos na nossa vida. Mas vamos lá. Jesus chama de hipócrita aqueles que lançam mão desses artifícios humanos, dizendo que estes que abandonam o mandamento de Deus, expressão usada por Jesus. Você abandona o que eu te ensinei, você deixa de fazer o que é necessário fazer para se ligar em preceitos humanos. Não pode usar barba aqui. Você não pode botar isso. Você não pode fazer aquilo outro. Meus irmãos, não está na palavra, isso não existe. E muitas pessoas se prendem a isso. Entram sob um jugo que não vai levá-las a lugar nenhum. É Jesus que está falando. Vocês deixam de cumprir o meu mandamento para ficar olhando preceitos humanos. Muito bem. É importante ressaltar que a nossa adoração, que a nossa adoração é totalmente vazia quando praticamos esses atos. Não adianta, queridos, se vivemos sob esta ótica, tá? O nosso culto a Deus, ele não tem sentido algum, porque ele não é o centro. Ele não é o centro. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Leiam as suas Bíblias. Peçam ao Espírito Santo que ele os oriente. Abram a mente de vocês
para que vocês possam entender, e eu também, estou falando isso para mim, falo vocês, mas estou me referindo a mim, porque no dia que eu parar de ler a Bíblia, eu vou falar abobrinha, vocês não tenham dúvida quanto a isso. Então, assim, preocupem-se com aquilo que está escrito na palavra, é aquilo que vale, amém? Vamos falar agora sobre o outro abismo, que é a licenciosidade ou libertinagem. E lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13, nós lemos o seguinte: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sendo servos uns dos outros pelo amor. E nós vamos entender esse segredinho aí do final. Então, outra advertência importante: não transformem a liberdade verdadeira que todos nós aqui temos em Cristo, em pretextos para satisfazer a carne. Vamos entender um pouco mais? Lá em Judas, versículo 4, né? Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 4, diz assim: porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios. Olha como é que Judas classifica essa turma que traz esse tipo de ensinamento. Essa galera que começa a traduzir, vamos dizer assim, a palavra de um modo completamente equivocado. Porque não é isso que a palavra diz. Então vem com a sua luz, né, daquilo que está dentro da sua mente. E Judas fala assim: são homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Alguém, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém. Agora preste atenção numa coisa que está de uma forma quase que subliminar aqui no texto de Judas. Judas chama a nossa atenção para uma coisa importantíssima. Tá? Ele fala daqueles que têm a sua confiança ou a sua segurança como indivíduo em Deus, né? E essa fé é uma fé subjetiva. Eles creem em Deus da forma como eles acham, né, que é certo crer. E aqui nós já estamos falando do outro abismo, que é o abismo da licenciosidade, onde estou na graça, eu posso fazer tudo. E aí Judas chama a atenção, fala assim: olha, cuidado, porque a sua fé, ela pode estar sendo baseada naquilo que você acha que está certo fazer. Olha só o que Judas está nos dizendo, porque ele fala que a fé que realmente importa, a fé que faz a diferença, é a fé objetiva, porque é aquela fé que está baseada na doutrina dos apóstolos. É o que ele está dizendo aqui. Porque muita gente age e faz as coisas baseado naquilo que acha que é certo fazer. Mas Judas está falando, essa fé não vale de nada. A sua fé tem que ser uma fé objetiva, baseada nas Escrituras. Tem fundamentação na palavra. A Bíblia está falando sobre isso. A Bíblia está normatizando isso. Vale o que está na palavra. E nós vemos hoje, é muito comum, a gente vê os preletores, os pregadores, os coaches, né? E trazem aquelas visões, né, muito pessoais, muito particulares do seu entendimento sobre a doutrina dos apóstolos, sobre o que as Escrituras dizem. Como, por exemplo, nós somos o ponto fraco de Deus, ou,
né? Além de sermos o ponto fraco, né? Nós estamos no centro da vontade de Deus, no centro do coração de Cristo, quando não é verdade, não é isso que a Bíblia afirma, em nenhum momento ela declara isso. Mas vamos lá. Dois grandes males notórios invadiram a igreja primitiva, lá atrás. Tá? Um foi o antinomismo e o outro foi o gnosticismo. São duas irmãs que andam de mãos dadas. O antinomismo, o que ele faz? Né? Ele diz que a graça de Deus, tá? Que a graça de Deus, ela... Deixa eu traduzir, né? Porque é uma repaginada aquilo que nós falamos. Precisamos entender uma coisa aqui, é fundamental isso. Tudo aquilo que entrou na igreja primitiva no passado foi repaginado e está entrando na igreja hoje. Uma das doutrinas que permeiam a igreja hoje é que você está no período da graça. Você está na graça, meu irmão. Então você é livre, você pode fazer o que quiser, não tem nada mais que te prenda. Você, sabe, o Espírito Santo vai te guiar. Retiram a responsabilidade nossa como cristão. Sim, estamos na graça, é verdade. Mas temos que ser responsáveis com a salvação que Deus nos entregou. Estamos na graça sim, porque não estamos mais escravizados pelo pecado, o mundo não mais nos comanda, né? Mas estamos ligados a Cristo agora e somos escravos dele. Olha o conceito de liberdade cristã, como é que funciona. Então a gente precisa ter essa compreensão, amados. Não é fazer o que você quer fazer ou o que você acha santo fazer. Percebem? E a gente vai entender melhor isso. O outro lado, que é o lado do gnóstico, tá? A gnose diz que, não, veja bem, nós somos muito maus, terrivelmente maus. Nosso espírito é bom, mas a nossa carne é má. Então Deus não vai esquentar a cabeça dele se você pecar. Você pode pecar, porque Deus, ele entende a sua natureza. Só que a Bíblia nos manda ser santos e nos chama para a santidade. Essas duas doutrinas diabólicas, elas invadiram a igreja do primeiro século. E estão invadindo a nossa... continuam no seio da igreja hoje, tirando a total responsabilidade nossa em relação ao pecado, em relação a uma vida santa, a uma vida consagrada ao Senhor. Percebe? Eu não posso fazer o que eu quero. E também, não posso, eu sou pecador mesmo. A gente peca. Lá em João está escrito: filhinhos, escrevi para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, está vendo? João diz que você pode pecar. E tiram aquela visão preocupante que nós temos que ter do pecado. E fazem pior. Transforma o pecado em erro. Pecado não é mais pecado agora. Você errou. Você errou. Mudamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Pecado é pecado, irmãos. Pecado, uma coisa que eu aprendi, o pecado ele está concebido da morte. Uma hora ele vai conceber a morte. Uma hora ele vai conceber a morte. E a morte te leva para o inferno. Não importa o que você pensa sobre isso, o que eu pense sobre isso, a Bíblia diz que pecado te leva à morte, e seja ele qual pecado que for. Você desobedeceu a Deus, você não cumpriu o que Deus falou para você. Gente, isso aí devia ser um negócio para nos atormentar. Sabe, se acordar de manhã e falar assim: Senhor, me dá da tua graça. Deus, me dá da tua graça para que eu não peque contra a tua face. Mas saímos de casa, não oramos assim. Estou falando de mim, queridos, tá? Por favor. Não oramos assim. Não nos importamos tanto com isso. E não nos preocupamos com o fato de que pecado não é erro. Nunca foi.
O pecado afastou o homem de Deus. Amém? Então vamos lá. Isso é importante. O que acontece hoje, em nossos dias, é uma repaginação dessas heresias. O que é ensinado nos nossos dias transforma a graça de Deus em um verdadeiro campo de testes. Para pensar nisso. Eu vou explicar por que nós transformamos a graça de Deus em um campo de teste. Em outras palavras, a graça passa a contemplar a minha irresponsabilidade quanto ao meu pecado. O pecado deixa de ser pecado para se tornar erro. A graça nos traz a libertação do pecado. É isso que a graça faz. Ela não se conforma, ela não permite, ela não abarca nenhum tipo de pecado. Ou faz vista grossa para o nosso pecado. Pelo contrário. E a graça também não é um mero contingenciamento para que a gente possa se organizar depois lá na frente. O contingenciamento, para vocês entenderem, é como se fosse uma reserva compulsória. Em dado momento, é necessário cumprir uma determinada obrigação financeira, aí você faz um contingenciamento tirando dinheiro, tá? de outras situações, de outras demandas, contingencia essa importância, porque você sabe que lá na frente você vai precisar dessa grana. É você excluir as viagens anuais de férias, é excluir os restaurantes, a pizza do final de semana, aí você vai guardando esse dinheiro, porque sabe que alguma coisa vai acontecer lá na frente e você vai precisar dele. Isso aí, estou falando de uma forma bem leiga, o negócio é mais complexo ainda do que isso. E muita gente faz com a graça a mesma coisa. A graça me permite fazer isso aqui agora, porque eu vou me organizar espiritualmente, e aí a graça vai atuar lá na frente para mim. Não, meu irmão, isso não existe na palavra. Tudo gira em torno da nossa responsabilidade com Deus. Nós precisamos guardar isso na nossa mente, no nosso coração, e dizemos, se somos cristãos de verdade, temos que ser responsáveis com a nossa salvação. Você não pode pecar. Você não pode pecar. Eu não posso pecar. Você tem que acordar de manhã, como eu tenho que acordar de manhã, e orar a Deus, falar, Senhor, me livra do pecado. É como a oração que Jesus nos ensinou. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Então é importante que nós tenhamos esse tipo de pensamento. Em 1 João capítulo 2, no versos 1 e 2, nós lemos assim, meus filhinhos, foi o texto que eu falei agora há pouco, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, queridos, quando a gente lê esse texto, a gente acha que está tendo uma brecha aqui, como os gnósticos, né, falam, a nossa carne é má, então é impossível nos livrarmos do pecado. Tá? Nosso espírito é bom, mas a nossa carne é má. Então pecar é algo pertinente à nossa natureza. Para o cristão, não é. Não é pertinente à nossa natureza santa. Abominamos o pecado sob todas as suas formas. E João deixa isso claro aqui. Estou escrevendo isso aqui para vocês não pecarem. Para vocês não pecarem, para vocês não caírem. Mas se por acaso você se der por desavisado, não prestar atenção no que eu estou te escrevendo e cair, lembre-se que você tem um advogado no céu. Existe um recurso, um perdão para a sua vida. Percebem? Essa é a tônica que João dá. Não é a tônica que o gnóstico dá. Mas vamos lá. A prática da liberdade cristã, servindo a Deus de forma voluntária. Falamos das implicações, né? Falamos das implicações que o fato dessa liberdade que o Senhor Jesus nos entregou, a verdadeira liberdade, ela nos traz implicações para cá. Então vamos ver um pouquinho dessas implicações. Primeiro, tudo que nós viermos a fazer é para a glória de Deus.
Quando vivemos essa liberdade de forma plena, isso é uma coisa inerente, nata. Tudo que você vier a fazer vai ser para glorificar ao Deus que você ama, ao Deus que te libertou, ao Deus que te trouxe para esse caminho, ao Deus que te entregou essa liberdade verdadeira. E aí, olha só que coisa, a pergunta que fica é: o que eu faço ou pretendo fazer traz glória para o nome de Deus? Edifica a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E essa é uma pergunta, meus irmãos, que nós temos que fazer a cada minuto do nosso dia e da nossa vida. O que eu estou fazendo agora, ou o que eu vou fazer, glorifica o nome do nosso Senhor? Realmente eu estou dando glórias para Ele nessa minha atitude aqui agora? Nesse lugar que eu estou indo? Ou neste meu ato de agora? Glorifiquei o nome do Senhor? E a igreja dele? Eu estou edificando a igreja dele com o testemunho certo? O que eu estou fazendo está gerando esse impacto na igreja? Porque essa é a outra responsabilidade que temos, uns com os outros. Uns com os outros. Para mim, para o pastor Marconi, pastor Reginaldo, pastor Carlos, nós cortamos um dobrado que vocês não têm noção do dobrado que nós cortamos. Porque nós estamos aqui na frente, nós estamos ensinando. E a nossa vida, meus irmãos, elas têm que estar no prumo. E é muito difícil, queridos, mantê-la no prumo. É muito complicado. Tá? Exige de nós um esforço bem maior para a gente poder entregar um testemunho que possa edificar a vida de vocês. E o que está faltando hoje nos púlpitos é exatamente isso. Temos pastores, temos irmãos, né, que não são tão zelosos assim com o seu testemunho, e estão ali na frente da igreja. Qual é a mensagem que eles estão passando para a igreja que eles estão liderando? Esses líderes, qual é a mensagem que eles estão passando para edificar a igreja que eles estão ensinando? Isso vai ser cobrado, irmãos. E essa cobrança, eu já falei isso aqui, vai ter uma alazinha ali, só para líder, pastor, entendeu? E aí eu fico imaginando assim, Jesus olhando aqui para os irmãos, subiram, estão sendo lá, recebendo o galardão, mas quando ele se voltar para essa alazinha, a chama do olho dele aumenta. Entende? O fogo vai ser muito maior, muito mais forte. É como eu imagino. Então, queridos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser para isso. Esse é o nosso objetivo. Romanos 6, versos 18 ou verso 22, diz assim: e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça, dulos de Deus, dulos de Cristo. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, essa seria uma das implicações, né? Importante, que tudo que nós viermos fazer na nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus. Falar isso não resolve nada. Você tem que viver isso. Eu tenho que viver isso. Entendeu? Ah, é para a glória de Deus. Ah, eu estou aqui para a glória. Não. Não adianta nada. Haja com a sua vida. Seu testemunho fala mais alto. O seu testemunho fala mais alto. É naquela hora, né, da ação impensada, e você vai cometer, sei lá, alguma coisa ruim, e aí esse versículo vem na tua cabeça. Essa situação vem na sua mente, dizendo: epa, para pensar. Calma, rapaz, calma. Agora vamos falar de uma outra implicação, e ela se chama adiáfora. Meu Deus, Cleito, o que é isso? É nome de remédio? Não. Adiáfora são os princípios das matérias indiferentes. Piorei a situação, né? Ficou mais difícil ainda. Mas o que é adiáfora, meus irmãos? São as questões que a Bíblia não comanda, ela não proíbe explicitamente, mas também não diz que você pode fazer. Tá? Simplesmente não tem nada determinado, não tem nada informado na palavra. Por exemplo,
comer certos alimentos, guardar dias especiais, né? Tipos de entretenimento, vai afetar a gente bastante. Nessas áreas, o cristão tem liberdade de escolha guiado pela sua consciência. E aí nós lemos lá em Romanos 14, 22, a fé que tens, presta atenção no que Paulo fala aqui em Romanos 14, 22. Ele diz assim, a fé que tens, a fé que nós temos, guarde-a consigo mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. E tem muita gente pegando esse texto e transformando numa compreensão completamente equivocada. Completamente equivocada. Lembrem-se, a gente vem batendo na tecla aqui, tudo gira em torno da sua responsabilidade. A sua responsabilidade pessoal com você, com seus irmãos e a sua responsabilidade com Deus. Em 1 Coríntios 10, nós lemos o seguinte, todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Olha o que Paulo está falando. Ninguém busque o seu próprio bem, e sim o dos outros. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Paulo diz o seguinte, olha só, eu posso fazer qualquer negócio. Eu posso, não há nada que me impeça de fazer. Mas nem todas essas coisas que eu acho que eu posso fazer e que não afetam a minha consciência, eu posso realizar. Existem impeditivos, existem situações, e aí somente aqueles que estão ligados em Cristo vão entender. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, e esse é o nosso maior desafio. Maior desafio. Eu e o pastor Carlos, nós temos um papo muito louco. Gostamos de conversar muito sobre temas que a gente não pode conversar assim, normalmente, né? Eu não posso falar aqui de púlpito, porque são temas difíceis de compreender. Sobre política, sobre religião, sobre uma série de coisas. Mas nós temos a mesma compreensão, irmãos. Por isso eu posso conversar com ele, posso conversar com o pastor Reginaldo também, mas não posso conversar com os outros irmãos. Percebem? Existe um limitador aí. Aí, se alguém passa no momento que eu e Carlos estamos conversando, por exemplo, falo, esses caras são hereges, misericórdia, eu quero ficar longe desses caras. Papo doido. Mas eu sei o que ele está me falando e ele compreende o que eu digo para ele também. O nosso entendimento, ele é mais aberto em relação a algumas coisas. E aí, Cleiton, você fala, mas você está dizendo que tem irmão burro? Não, não estou falando isso. E nós vamos entender isso aqui na palavra. Tem pessoas que têm um entendimento diferente do nosso. Compreendem de uma outra maneira. E dependendo da forma como nós trazemos aqui algum ensino ou falamos alguma coisa, vai interferir na fé desse irmão. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então precisamos entender, queridos, né, o que Paulo está dizendo aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm, né? E como está nessa tradução que está melhor, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são edificantes. Eu tenho uma responsabilidade com vocês. A minha vida tem que ser para a edificação de vocês. Tem que ser para testemunho lá fora. Então, muitas das coisas que eu gostaria de fazer, eu não as faço. Porque eu sei que vai gerar polêmica e vai afetar a fé daquele meu irmão, embora a minha consciência não me acuse de nada. Embora a minha consciência não diga, você está errado, Cleiton. Eu não estou errado naquilo como eu entendo, como eu vejo. Porque a minha principal compreensão, ela está firme, ela está na rocha. As outras coisas orbitam em torno disso e eu posso ter compreensões diferentes, né?
Mas evito agir segundo essas compreensões, porque tem irmãos que não vão entender da mesma forma como eu entendo. E aí mora o perigo. É aí, meus irmãos, que nós pecamos terrivelmente. Porque é pecado. É pecado quando não agimos com responsabilidade. E aqui, queridos, nós vamos falar sobre o nosso último item, que é navegando em comunidade. Como é navegar em comunidade? Como é eu navegar aqui dentro? Como é que tem que ser o meu comportamento aqui dentro e fora daqui? E aqui Paulo, lá em Romanos 14, preste atenção nesse texto, amados. Preste atenção nesse texto, ele é poderoso e nos traz informações tremendas. 14 a partir do verso 13, Romanos 14 a partir do verso 13, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tendes como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Olha para onde Paulo está levando a conversa. Lá em cima ele falou assim, ó, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Aqui, ele está dando uma outra informação, para se juntar àquela primeira que ele deu. Ele está dizendo, ó, tendo como propósito, ou como objetivo, ou como finalidade, não por pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro. Olha a mente desse camarada. Olha a mente dele. Quando ele fala assim, posso fazer todas as coisas, mas tem coisas que eu não posso fazer porque não edificam, entrou a responsabilidade ali. E aí ele está falando aqui, ó, eu sei, e ele está dizendo, eu estou certo, a minha consciência está limpa, não é pecado fazer isso. Mas ele diz que não é pecado por si mesmo e ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera, para esse é impuro. Paulo está dizendo o seguinte, não é errado para você, irmão, mas é errado para o outro. É errado para o outro. E aí nós podemos botar tantas coisas como exemplo, né? Eu vou citar alguns aqui. Mas vamos lá. No versículo 15 ele fala assim, pois se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não está andando segundo o amor. Eu não estou andando segundo o amor. Se o meu irmão começa a ser entristecido pelo meu ato, que para mim não me fere, não está errado. E ele diz mais aqui, gente, isso aqui é muito sério, tá? Por causa da sua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Olha o que Paulo está dizendo. Existe um motivo maior. O mesmo sangue que me cobre o meu irmão que está ali. E aí, se eu sou desprovido desta preocupação, né, não me importo com isso, se faço algo que vai entristecer aquele irmão, que vai prejudicar a fé daquele irmão, Paulo está dizendo que este pecado ele é terrível. Ele está dizendo, não faças perecer. Para pensar que eu tenho a capacidade de fazer o meu irmão errar na caminhada dele, desanimar, se afastar de Deus. Eu me lembro uma vez que o evangelista Rodriguinho, que esteve aqui, ele falou assim, meus irmãos, quando eu venho para cá, eu tenho uma preocupação imensa. Porque uma palavra errada que eu falar neste púlpito, eu mando vocês para o inferno. Eu nunca mais esqueci, ele falou isso há anos. No verso 16 lemos assim, não deis motivo para que seja difamado, né, o que considerais bom. E aí ele fala de uma coisa interessante, é bom para você, não é pecado para você. Não tem motivo para que isso seja transformado numa regra, numa norma
de que é errado, porque não é errado. Para o teu irmão é, mas para você não é. Então, meu irmão, fica na tua. Fica na tua. 17. Porque o reino de Deus não consiste em comer, em beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha aqui a liberdade verdadeira funcionando. Não vai ser essa coisa que vai tirar você do eixo. Não é essa coisa que você vai ter que deixar de fazer por amor ao seu irmão que vai te deixar triste. Se você tiver a liberdade verdadeira, isso vai ser motivo de alegria para você. O 18 diz assim: pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e é aceito pelos homens. E você consegue cumprir o desejo de Deus e você consegue agradar o seu irmão. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz. Para a paz. Estamos degladiando no nosso meio por entendimentos que deveríamos guardar para nós mesmos. E a questão do debate sem sentido, né? Que a gente vê por aí acontecendo, é inócuo, irmãos. Você causa divisão. Não destrua, no verso 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. O que a palavra de Deus está dizendo para você aqui? Abra mão, irmão. Abra mão. Mas, pastor, não tem nada a ver, cara, meu irmão, abre a mão. Por causa do teu irmão. Por causa do teu irmão. 1 Coríntios capítulo 8, versos 9 e depois o verso 13. Diz assim: mas cuidado para que essa vossa liberdade não se torne em motivo de tropeço para os fracos. E por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Olha que ponto o apóstolo Paulo estava disposto a ir para não prejudicar aqueles que o ouviam. Irmãos, isso é complicado, amados. Isso é difícil. Você deixar de fazer coisas que para você não faz mal nenhum. E aí eu vou citar um exemplo aqui. Não sei se todos já sabiam disso. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um homem que a audiência dele não era nunca abaixo de 20 mil, era de 20 mil para cima. Milhões de pessoas se entregaram a Cristo, milhões de pessoas. Vidas se colocaram aos pés de Jesus, mas fumava charuto. E era comum ele dizer assim: vou fumar um charuto agora, para a glória de Deus. Aí você vai falar assim: poxa, Cleiton, misericórdia. Não fique chateado, porque lá atrás foi a mesma coisa. Camarada, tu é ministro de Deus, tu é ministro do Evangelho. Como é que você vai fumar charuto, camarada? Sabe o que ele respondia? Ele era bem-humorado, e ele cheguei: poxa, rapaz, é que você não sabe o quão pior eu sou além disso. Eu sou muito pior do que isso. O que aconteceu? Um belo dia ele estava andando lá na cidade e ele viu uma faixa enorme, sabe? Aquela propaganda assim que ninguém escapa dela, dizendo assim: nesta loja o senhor Spurgeon compra os seus charutos. Naquele dia a ficha caiu na cabeça dele. Pá! Eu vou parar de fumar. E ele parou. E eu quero dizer para vocês que isso para ele foi muito difícil, porque ele realmente, ele se soltava, a mente dele ficava mais leve quando ele estava fumando o charuto e contemplando. Tem relatos dele contemplando a obra de Deus, fumando charuto. Aí você fala: Cleiton, isso não é entendível. Não dá para eu aceitar um negócio? Sim, não dá para mim, não dá para você, mas dava para ele. Entendem? Aí você vai falar assim: poxa, como é que esse homem podia ser um homem santo fumando charuto? Bom, os resultados mostram por si só. A vida dele testifica isso.
E era reconhecido toda a obra de Deus na vida daquele homem. Mas fumava charuto. Vamos falar sobre, na palavra, vamos pegar um exemplo da palavra. 1 Samuel 21, e aí eu não vou ler o texto, 21 do 1 até o versículo 6. Não vou ler o texto, mas eu vou contar a história para vocês rapidinho aqui. Davi estava fugindo do rei Saul. E ele chega na cidade de Nod, né? E procura o sacerdote Abimeleque. E pede para Abimeleque se ele tinha alguma comida, que eles estavam famintos, ele e os homens dele. Aí Abimeleque falou assim: meu camarada, olha só, eu não tenho comida. A única coisa que eu tenho que são os pães da proposição, que eu estou retirando agora para colocar novos pães. Semanalmente esses pães eram trocados, né? Mas aí Davi chega para ele e fala: cara, olha só, nós não tocamos em mulher, estamos puros, nós vamos comer o pão. Abimeleque era sacerdote, ele sabia que aqueles pães não podiam ser dados para outras pessoas. Só o sacerdote poderia comer aqueles pães. Mas por conta de um bem maior, ele cedeu os pães para Davi. Ele compreendeu isso. Vocês percebem? Então, queridos, a gente precisa entender, tá? Precisamos compreender que existem situações na nossa vida, tá? Situações que nós precisamos estar sensíveis para que Deus possa nos dar a sabedoria necessária, a forma e a maneira de se fazer as coisas, mesmo que elas possam parecer estranhas. Da mesma forma como para mim, tá? Poxa, mas meu irmão não entende isso. Poxa, eu vou ter que abrir mão desse negócio. Eu vou ter que deixar de fazer isso. Porque meu irmão pode me ver fazendo tal coisa e aquilo ofender a fé dele. E você vai fazer, irmão. Eu vou ter que fazer. Porque é assim que a Bíblia nos manda fazer. Por amor a esse irmão. Porque se a gente não fizer, é pecado. Simplesmente assim. Pecado. Pecamos contra Deus. E é um pecado horrível. Porque estamos fazendo com que aquele irmão tropece na fé. A coisa é muito maior do que pensamos. Nós, pastores, não podemos chegar aqui e implementar um ritmo que a igreja não entende, não compreende, não pode fazer. A gente tem que olhar para as nossas ovelhas. É fazer igual o Jacó fazia, né? O irmão dele propôs para ele: não, camarada, vou botar aqui os meus homens acompanhando vocês para proteger. Olha só, eu tenho que andar no passo das ovelhas, no passo do gado e das crianças. Percebem? Existe uma sensibilidade que todos nós precisamos ter e pedir a Deus para podermos fazer a obra dele. Com verdade, irmãos, e para que a gente possa viver essa liberdade verdadeira. Amém? Então, fiquem aí com esse ensinamento. Eu tive que correr, eliminei algumas coisas aqui por causa do tempo. É um estudo que tem abrange muitas coisas, mas eu espero que isso possa calar no coração dos amados, como calou no meu, e me ensinou muito em relação à responsabilidade como um cristão. Amém?